da manhã, ouvindo o pastor presidente dessa igreja, ouvindo o SD desse distrito, pastor de uma das igrejas mais importantes da nossa denominação. E sempre que esse pastor fala, ele costuma exalar ensinamentos, experiências, e a gente procura aprender com ele. E isso, de certa forma, deixa a gente um pouco acuado quando nós temos que falar. Mas é muita bênção, irmãos, poder participar de momentos como esse, onde nós só crescemos na presença de Deus. Você está aqui também buscando crescimento, buscando amadurecimento. Você veio prestar o seu culto a Deus, mas Deus, Ele é tão bom que Ele dispensa sobre nossas vidas uma bênção, uma experiência, uma palavra, e esse é o momento da ministração da palavra de Deus. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, pegue sua Bíblia comigo e abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4, vamos estar lendo apenas o verso de número 10. Todos os momentos do culto, eles são importantíssimos. O momento da palavra também é um momento onde você que está com alguma enfermidade pode ser curado. Mesmo estando em casa, assistindo o culto pela internet, a cura de Deus, ela pode te alcançar aí na sua casa, na sua família. Você que está desesperado, buscando uma solução, uma palavra de instrução, de orientação, pode ser que seja nessa manhã que a palavra de Deus encontre o seu coração. Versículo 10, do capítulo de número 4 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Esse texto fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é um texto que nós temos uma certa familiaridade. Eu falava aqui, irmão, sobre esse desafio de ouvir pessoas e depois ter que falar. O nosso pastor, ele tem falado bastante sobre relevância. E nós, como bons alunos, nós acabamos sendo contagiados também por aquilo que Deus ministra sobre a vida do nosso pastor. E o nosso coração está cheio dessa expressão, de uma motivação para ser mais relevante, falar sobre relevância, ouvir sobre relevância. Eu queria falar também alguma coisa nessa manhã a respeito de relevância, porque a nossa igreja, ou a igreja em si, ela precisa, como uma instituição, ser relevante. Se tem uma instituição nesse mundo que precisa ter a sua parcela de relevância, é a igreja. É o que nós pregamos, é o que nós acreditamos com relação às pessoas que entram por essas portas. Pregamos a mudança, a transformação, uma nova oportunidade de vida. E o nosso entendimento, a nossa compreensão, ela vai muito além disso, muito além dessas quatro paredes. Nós, como uma igreja relevante, nós queremos avançar para a nossa comunidade, para o nosso bairro. E se nós pensarmos sobre cada igreja que existe neste bairro, sobre cada igreja que existe nessa comunidade, sobre cada igreja do nosso estado, do nosso país, se cada igreja se repensasse, se cada igreja buscasse ser mais relevante na vida dos seus membros, na vida da sua comunidade, nós teríamos um país completamente diferente. Nós teríamos uma nação bem diferente. E nós precisamos ser relevantes. E eu estava refletindo sobre essa palavra, ser relevante, relevância. E ser relevante fala sobre sobressair. Aquele que é relevante é aquele que se sobressai. Mas no contexto de cristianismo, de evangélico, de povo de Deus, sobressair-se é alguém que tem uma vida em Deus, é alguém que viveu uma experiência com Deus. Você não vai ver no âmbito bíblico ou no âmbito cristão nenhuma pessoa que se sobressaiu porque aprendeu muito, porque conheceu muito,
porque tinha muita experiência, muito conhecimento didático, secular, nada disso. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada, servos de Deus que se sobressaíram, que foram relevantes, foram pessoas que tiveram na sua vida uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Deus, ele se revela na Bíblia de maneira progressiva. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê umas coisas que a gente só vai entender no Novo Testamento, porque Deus, ele foi se mostrando aos poucos. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai perceber que Deus, ele diz o seguinte: dai frutos, frutifiquem. Em outras palavras, sejam relevantes. Mas ele vai dizer, vocês só podem frutificar se vocês estiverem em mim. Ele vai dizer, eu é que faço vocês frutificar. Então a gente vai começando a entender que aquilo que fazemos de bom, aquilo que fazemos de melhor, aquilo que nós fazemos que é bom para a vida das pessoas, na verdade é Deus que está trabalhando através da nossa vida. Eu parei para pensar, isso é verdade. Por exemplo, João capítulo 15, o versículo 5, muito conhecido, diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Disse Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós fazemos, se fizermos algo relevante, é porque estamos em Deus e é porque Jesus, através da nossa vida, está fazendo. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Então, se realizamos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, se somos relevantes, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo, está trabalhando através das nossas vidas. Atos capítulo 9, versículo 15, ele vai dizer: porém, o Senhor ordenou-lhes: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Essa palavra está se referindo a um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Um homem que falava mais de 4 línguas, que tinha muita sabedoria, mas que ainda assim era apenas um instrumento nas mãos de Deus. E é o que de fato nós somos. Somos como uma ferramenta nas mãos de Deus. A ferramenta, ela, se não for usada, ela fica parada, fica enferrujada. Não tem nenhum sentido uma ferramenta se não houver um profissional para utilizá-la, para usá-la. Então todos nós, irmãos, quando fazemos alguma coisa boa, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo através da nossa vida. E pensando sobre essa relevância, eu pensei, meu Deus, então todos nós temos a capacidade de fazer e de ser relevante. O que é que está faltando? Quando nós paramos para perceber o porquê da necessidade de uma palavra como essa, o porquê que Deus direciona o nosso pastor a falar sobre relevância, e aí começamos a identificar que nós estamos fazendo realmente muito pouco a nível de igreja. Não falo de igreja local, mas falando a respeito de igreja no sentido nacional, no sentido estadual, no sentido mundial. Talvez nós estamos fazendo muito pouco, estamos muito aquém do que deveríamos ser. Por isso o Senhor Deus, através da vida do nosso pastor, nos chama a uma responsabilidade, a entendermos, a compreendermos o que é isso, o que significa ser relevante. Nós precisamos sobressair, mas não é sobressair sendo os melhores, nesse sentido de alguma disputa, não, mas é para que o mundo olhe para a igreja e perceba que essa instituição é diferente, que essas pessoas são diferentes, que essas pessoas são motivadas por uma força sobrenatural. Porque enquanto todos estão recuando, a única instituição que avança é a igreja. Porque existe algo sobrenatural na igreja. Tem uma frase dos pregadores pentecostais antigos, que eles diziam assim: pentecostal que não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. É engraçado isso, né? Mas faz todo sentido. Se é pentecostal, a glorificação tem que estar na ponta da língua. E uma igreja que não é relevante, que não se sobressai, quando nós olhamos em volta, nós só vemos pecado, irmãos. Nós só vemos tristeza, nós só vemos injustiça social. Então não é difícil de sobressair. Basta apenas ir na contramão deles, e ir a favor do vento do Espírito Santo,
e por onde o Senhor quer nos guiar. Às vezes não é fácil, porque nós temos que dar uma meia volta, mas isso é ser um convertido, é dar uma meia volta, é voltar, é deixar de ir pelo rumo do mundo e ir pelos rumos de Deus. E o que está acontecendo? O que nós precisamos fazer para sermos relevantes? Dentro desse texto, eu percebi coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, nessa manhã, a respeito do que nós precisamos para ser relevante. E uma das coisas que eu percebi foi que a única coisa, talvez, o único requisito necessário para ser uma pessoa relevante, uma igreja relevante, é a nossa disponibilidade. Você vai perceber aqui nessa manhã que Deus não precisa de muita coisa. Na verdade, Deus não precisa de nada. É o único que se utiliza para que tudo seja criado, é preciso uma matéria-prima, mas Deus é o único que consegue criar coisas do nada. É o único. Então, de repente, quando a gente fala de relevância aqui, as pessoas começam a pensar, né, como eu posso ser relevante? Como eu posso cantar que nem o pastor Arnaldo? Como eu posso pregar que nem o pastor Elber? Com tanto coração, com tanta emoção? Como eu posso ser um diácono tão presente, tão ativo? Como eu posso, se eu não tenho esses dons, essas características? Quando se fala de ser relevante, a gente pensa muito no fazer as coisas. E muitos de nós, e eu quero crer pela palavra que Deus me deu, pelo momento que nós estamos, que você que está aqui nessa manhã, pensa assim: como eu vou ser relevante se eu não sei fazer nada? Se eu não tenho esses dons, esses talentos? Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que a única coisa que você precisa é estar disponível. Deus só precisa de disponibilidade, porque a matéria-prima que Ele costuma usar chama-se nada. Nada. Deus não precisa de nada, porque do nada Ele cria tudo. Ele cria tudo. Disponibilidade, irmãos. Deixa eu contar uma história para você aqui. Certa vez um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesas. Ele reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao seu amigo, o poeta, para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito mais fácil vendê-la. E assim o poeta, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde canta os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, é cortada por cristalinas refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se lhe tinha vendido a propriedade. O amigo respondeu: nem pensei mais nisso. Logo que li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. E algumas vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida. Às vezes nós entramos em crises existenciais, né? De olhar para a nossa vida e achar, poxa, tanta gente se destacando, tanta gente sendo relevante. O rapaz entrou ontem na igreja, já está lá, já está fazendo, acontecendo, e a gente começa a entrar em crise. Achando que em nós não há dons, achando que em nós não há valores. E às vezes precisa que Deus traga outra pessoa para mostrar o valor que você tem, a sua capacidade, a sua habilidade, o seu potencial. Quando o Senhor Jesus diz que nós precisamos frutificar, Ele nos compara a árvores. Mas muitos de nós ainda nem árvores somos apenas semente. Mas mesmo sendo semente, toda semente tem o seu potencial. E o que é uma semente?
uma futura árvore? Não, uma semente é uma futura floresta. Porque depois de se tornar uma árvore, frutificar, dará muitas outras sementes e terá o potencial de se tornar uma floresta. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mostrar para você o seu potencial. O que você tem? Deus, eu não tenho nada. É mais do que o suficiente para que Ele realize na sua vida, para que Ele faça na sua vida. A percepção de Deus, irmãos, sempre será diferente da percepção dos homens. Isso já foi falado aqui nessa manhã. Quando Deus queria escolher um rei para Israel, Ele disse para o profeta: vá à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos de Jessé tenho me provido de um rei. E Jessé, Samuel, profeta, foi ungir o rei. E quem o profeta procurava encontrar? Um homem forte, bonito, guerreiro, né, para poder ungir aquele homem como rei. Mas Deus deu uma palavra para o profeta. Ele disse: olha, profeta, eu não olho como você olha, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Porque Deus é o especialista, e Ele tem a percepção das coisas como elas realmente são. Quando nós olhamos, irmãos, nós não conseguimos enxergar aquilo que está no seu coração, a preciosidade do seu talento que está aí dentro, às vezes até mesmo enterrado, porque outrora foi utilizado, mas hoje está enterrado. Mas Deus, Ele conhece o seu potencial. E existe um versículo em Romanos que vai dizer que Deus vê as coisas que não são como se já fosse. O que é isso? Que loucura é essa? Enquanto eu estou aqui tentando transmitir uma palavra de vida para você, Deus já está vendo você lá na frente frutificando, irmãos. Porque Deus iria se preocupar em preparar um momento como esse, de nos trazer para uma reunião como essa, de trazer essa palavra ao meu coração, se Ele não se importasse com você, se Ele não enxergasse em você esse potencial. O que o adversário quer é desacreditar as pessoas. O que o adversário quer hoje é fechar as igrejas, desacreditar, dizer que isso não serve, mas nós estamos aqui dizendo que Deus é fiel, que Ele é fiel, que Ele te trouxe aqui para tratar com você nessa manhã, para mostrar o quanto você é importante, o quanto você faz parte dessa jornada. O Senhor Jesus, certa vez, e se eu não me engano, nesse mesmo capítulo, Ele vai dizer para os seus discípulos: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos, porque o dono, ele enxerga lá na frente, irmãos. O investidor, ele enxerga lá na frente, e ele é o dono, ele é o investidor, é Ele que investe na nossa vida, é Ele que hoje te prepara, é Ele que hoje apara as arestas, é Ele que hoje fala com você dizendo: eu preciso de você. Mas você olha para a sua vida hoje e você não vê aonde você pode ser relevante, mas Deus já está vendo lá na frente. Deus já está enxergando 4 meses lá na frente, dizendo para você: já está tudo pronto, já está tudo preparado, o seu lugar já está reservado, é com você que eu conto. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento. Como eu posso ser relevante? Me disponibilizando, dizendo: Deus, eu não quero saber de mais nada, é hoje, eu quero a partir de hoje fazer a diferença na minha casa, na minha família. Nós respiramos Gessel aqui nessa igreja, e eu estou cheio de gás, irmãos. Nós estamos começando um Gessel, reestruturando, e todo mundo que eu vejo, Marcelo, eu vejo um potencial mesmo no meu Gessel. Nós temos vizinhos lá, meu pai tem umas casinhas de aluguel, e tem uma família lá que eu olho para eles, eu vejo eles, né, no meu Gessel, não consigo ver eles em outro lugar. E aí um outro vizinho, eu estou motivado por isso, irmãos, a chama no meu coração está acesa. E você precisa ter esse sentimento no seu coração.
Às vezes a gente fica se importando com tantas coisas. Você precisa hoje se importar com você, se importar com sua vida. Não se importe com os anos passados, com os anos que não deu certo, com os anos que você tentou. Se importe a partir de hoje. Esteja disponível para Deus. É a única coisa que Ele precisa. E esse texto me fez fazer 3 perguntas sobre essa questão de ser relevante, de estar disponível, de se sobressair. Porque eu entendi que aquele que é relevante é aquele que Deus usa. E eu perguntei assim, mas quem Deus usa? Será que Deus só usa aquelas pessoas que acabaram de se formar aqui no Ser Forte? Com certeza não, irmãos. Com certeza não. Quando eu olho para a vida dessa mulher samaritana, eu vou perceber alguma coisa. E pode ser que você se identifique aqui nessa manhã. Eu vou perceber que essa mulher era uma mulher ferida. Primeiro, ferida não. Ela era uma mulher que tinha dificuldade nos seus relacionamentos. O final do verso 6 vai dizer que quando Jesus encontrou aquela mulher foi por volta do meio-dia. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, eu já li essa Bíblia pelo menos 7 vezes, a gente vai ver que todas as pessoas que iam buscar água no poço, ou iam bem cedo pela manhã, ou iam no final do dia por causa do sol. E nós estamos falando de Oriente Médio, irmãos. Não é Brasil 40 graus, não. É o Oriente Médio. E essa mulher, em algumas versões, pode ser que na sua esteja escrito assim, diz que foi na hora mais quente do dia. E aí você começa a perceber na leitura do texto que ela não queria se encontrar com ninguém. Ela queria ir no poço justamente no momento em que ninguém estivesse ali. Porque era uma mulher que tinha dificuldades nos seus relacionamentos. Como ser relevante com dificuldades no relacionamento? Fique atento. Segunda coisa, era uma mulher preconceituosa. Versículo 9, ela vai dizer para Jesus: como você, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Irmãos, os judeus não gostavam dos samaritanos. Esse preconceito vinha dos judeus para com os samaritanos. Não era o preconceito do samaritano para os judeus, mas ela era preconceituosa. Ela cita isso porque isso estava no seu coração. Uma pessoa que não se relacionava, uma pessoa preconceituosa. Terceira coisa sobre essa mulher, ela era uma mulher ferida. Versículo 15. Quando Jesus fala com ela sobre uma fonte de água que jorraria para a vida eterna, ela diz assim: Senhor, então me dá dessa água aí para que eu nunca mais volte nesse poço. Ela queria evitar aquele lugar, um lugar que era praticamente público, um poço onde todos da cidade iriam buscar água. Alguma coisa havia acontecido na vida dessa mulher que ela queria evitar aquele lugar. Está percebendo que tipo de pessoa essa mulher era? Preconceituosa, dificuldade de relacionamento, uma mulher que tinha uma ferida no seu coração. Quarta coisa, essa mulher também era uma mulher indecisa. Quando Jesus fala com ela, chama o seu marido, ela vai dizer: Senhor, já tive. Ela vai dizer assim: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer: disseste bem, porque você já teve 5, e esse que tem agora não é o teu marido. Ou seja, a mulher já teve 5 maridos e agora ela estava com uma outra pessoa, um outro relacionamento, mas ainda não estava casada, não era o seu marido. Perceba que havia uma indecisão na vida dela. Quantos indecisos aqui nessa manhã? Quantos com dificuldade de relacionar-se? Quantos preconceituosos? Quantos feridos? Quantos indecisos? E para fechar, ela teve 5 relacionamentos. Ela era uma mulher frustrada. Quer mais frustração do que essa? De ter 5 relacionamentos, de começar de novo, 5 vezes. Você sabe o que é isso? Você conhece uma pessoa divorciada? Na sua casa, na sua família? Você que está aqui já se divorciou? Eu já me divorciei e eu sei o que é isso. É uma coisa que eu não desejo para a vida de ninguém. Essa mulher,
Não sei se seus maridos morreram ou se ela se divorciou, mas 5 vezes ela tentou formar uma família. Dificuldades no relacionamento, preconceituosa, ferida, indecisa e frustrada. A mulher samaritana, irmãos, era cheia de efeitos. É aquele tipo de crente que pastores comuns evitam. Querem nem visitar porque só vai ouvir reclamação. É aquele tipo de crente que só problemas. Mas enquanto os discípulos foram até a cidade buscar comida, Jesus falou: é aqui que eu vou parar. Ele te trouxe aqui hoje. Esse último louvor que cantou. Obrigado, meu pastor. Vocês vão ter que se acostumar com isso, irmãos, porque todas as vezes que eu falo da palavra de Deus, é muito forte. Esse último louvor falou alguma coisa sobre amor, que Deus nos ama. Você lembra, pastor? Eu não me lembro mais qual foi a frase. E a última frase? Isso é que é amor. É por isso que Ele te trouxe aqui. Porque Ele te ama. Ferido. Problemas de relacionamento. Frustrado. Você pode ter tentado abrir empresas várias vezes. Você pode ter tentado um monte de coisas. Mas a frustração é um dos seus grandes inimigos hoje. E aí, se fôssemos escolher, né? Para ter membros nessa igreja, a gente ia, não, frustrado não. A gente não quer ninguém frustrado aqui para não dar dor de cabeça. Mas são essas pessoas que Jesus abraça, que Jesus faz questão de sentar. É com essas pessoas que Jesus faz questão de palestrar e falar da importância que você tem, que você só precisa se disponibilizar para Ele. Eu vou perceber nisso tudo que o projeto de Deus na nossa vida, ele não tem a ver com quem nós somos. Porque independente dos nossos problemas, ainda assim Deus quer nos usar. O que é isso? Que coisa é essa? 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolheu aqueles que não cantam para cantar. Deus escolheu aqueles que não falam para pregar. Deus escolheu os medrosos, os feridos, para fazer deles líderes na sua casa. Deus escolheu aqueles que ninguém mais apostaria, mas olhou no coração deles e viu disponibilidade e disse: são esses aí que vão. São esses aí que vão fazer dessa igreja uma igreja relevante. É esse aí que vai mudar toda a sua família, toda a sua casa. Toda a sua casa, toda a sua família. A mulher samaritana era uma mulher que com certeza estaria fora, mas Jesus sentou com ela. Jesus falou: não, espera aí que já está quase dando meio-dia, ela já está quase chegando. O projeto de Deus na nossa vida não tem a ver com quem nós somos, mas se há disponibilidade em nós. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz: quem Deus usa? E a segunda pergunta que eu fiz foi: como ser usado por Deus? Como ser usado por Deus? Escute essa ilustração. Havia um homem chamado João, e ele era um contador. Ele era crente, servo de Deus, e como contador ele conseguiu ajudar muitas igrejas através do seu profissionalismo. E também muitas vidas foram salvas, direta e indiretamente, através do seu trabalho. Cerca de aproximadamente 1000 pessoas foram salvas através da vida do contador João. E quando ele morre e vai aos céus,
Ele chega diante de Deus e Deus diz: pastor João, vem até mim. E o João vai dizer: não, pastor, não, Deus, eu sou contador. E Deus diz: realmente, se você fosse pastor, você não teria levado 1.000, mas 100.000 pessoas ao reino. E uma outra pessoa chamada José, que era um pastor, era alguém muito influente na sua comunidade, levou aí 100.000 pessoas ao reino de Deus, através do seu trabalho, da sua pregação. E quando ele morreu e chegou ao céu, o Senhor disse: contador José, vem até mim. E o pastor José disse: não, Deus, eu não sou contador, eu sou pastor. E Deus disse: realmente, se você fosse o contador, através da sua vida, tantas cidades, tantas igrejas, tantas comunidades seriam ajudadas, pastores teriam seus ministérios reestruturados, e 300.000 pessoas seriam levadas diretas ou indiretamente ao reino através de você. E uma mulher morreu, Dona Maria, sempre é a Dona Maria, né? E ela foi aos céus e, diante de tudo aquilo que ela viu ali, Deus chamou assim: irmã Maria, vem até mim. E ela já chegou se justificando, dizendo: Deus, mas eu não fui nada, eu não fui missionária, eu não fui líder. E Deus diz: fizeste bem, irmã Maria, porque você foste mãe. E como mãe, você cuidou dos seus filhos. 3 pastores, homens de Deus, que ganharam milhares e milhares de pessoas para o reino. Você cumpriu bem o seu chamado, o seu propósito. E eu uso essa ilustração para dizer, irmãos, que ser usado por Deus não é fazer um monte de coisa, mas é fazer aquilo que Deus nos chamou para que nós pudéssemos fazer. Aquilo que realmente é importante na nossa vida. O projeto de Deus na nossa vida, ele vai se evidenciar dessa maneira. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nem todos são pastores, nem todos são pregadores. Se todos fossem pregadores, quem iria sentar para ouvir? Mas nós fazemos parte de um corpo, e nesse corpo, cada membro tem a sua funcionalidade. E Deus não escolhe pessoas pelo seu talento, mas Ele dá talento àqueles escolhidos, irmãos. Compreenda isso. É interessante que essa mulher, quando Jesus está dialogando com ela, e ela estava ali com o propósito de pegar água com o seu cântaro, ela larga aquele cântaro naquele momento, e ela corre para a cidade. Ela deixa de fazer aquilo que naquele momento não tinha mais importância, não tinha mais sentido, e ela corre para fazer aquilo que era primordial. E às vezes, nós nos perdemos fazendo coisas, querendo fazer coisas, querendo fazer um monte de coisa, quando na verdade nós só deveríamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos preparou para fazer, aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. E eu tenho uma palavra para a sua vida, para você que está aí no último banco. Deus, Ele tem um projeto na sua vida. Deus, Ele tem uma chamada ministerial com você. Eu sei que às vezes existe uma limitação de entendimento, de pensar que ministério é o pastor, que ministério é a missionária, que ministério é o diácono. Não, irmãos, existem diversos ministérios. Tem até ministério de fazer o bem, tem ministério de intercessão. E eu estou citando 2 aqui, quando na verdade existem inúmeros. Deus quer usar a sua vida. Aonde que nós iríamos ouvir alguém dizer assim, ministério de mídia? Há 20 anos atrás existia isso? Não, isso aí era do diabo. Essas coisas, isso aqui era do diabo. Mas Deus falou: chega, diabo, perdeu, isso aqui agora é meu. E deu para a igreja. Qual o ministério que você faz parte? Qual o serviço que você quer estar envolvido? Você que está aí atrás, eu quero mirar em vocês, porque eu sei que muitos que estão aí atrás não se veem trabalhando na igreja, não se veem sendo relevante, porque às vezes até querem fazer um monte de coisa, mas Deus quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer, que você se sobressaia nesse cuidado,
que você se sobressaia nessa visitação, nessa intercessão. Ministério de mandar mensagem. Como é que você está, meu irmão? Já não te vejo na igreja há um tempo, isso pode fortalecer a vida de alguém. Ministério de apertar a mão. Se Deus te chamou para apertar a mão, e se você entrar nesse ministério, se você se disponibilizar, você vai ser o melhor apertador de mão dessa região. Vai salvar vidas com aperto de mão. Vai transformar vidas com aperto de mão. Estou usando um exemplo aqui para que você compreenda. Que se você fala, anda, mesmo que não andasse, hoje em dia até quem não fala está sendo usado por Deus através do gesto, irmãos. O que está acontecendo conosco? Por que eu não sou usado? Porque está faltando disponibilidade. Esteja disponível hoje. Esteja disponível hoje, irmãos. Como ser usado por Deus? Fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E a terceira e última pergunta que eu me fiz foi: quando eu estou sendo usado por Deus? Tem um ditado que diz o seguinte: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E tem muitas pessoas que estão assim na igreja, que estão vivendo dessa maneira. Elas não sabem aonde querem chegar. O que a sua igreja está fazendo? Você sabe? Você está envolvido na sua igreja? Você está envolvido na sua comunidade eclesiástica? Você sabia que a sua igreja tem projetos, tem trabalho? Você sabia que a sua igreja não abre só aos domingos? Você sabia disso? Mas muitos estão alheios a tudo aquilo que está acontecendo. O mundo está sendo assolado por uma pandemia, e aonde está a igreja? Aonde está você? Você está sendo alimentado pelas informações do governo, ou você está na sua casa perguntando: Deus, qual é o teu propósito para isso? Eu aprendi com um pastor, um grande pastor, que disse que, por exemplo, nessa pandemia, as coisas que Deus faz têm a ver com a igreja, não tem a ver com o mundo. O mundo jaz no maligno, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. A Bíblia diz que aqueles que não creem já estão condenados. Mas Deus, Ele trata com sua igreja. Deus, Ele limpa a sua igreja. Deus, Ele apara as arestas da sua igreja. Tudo aquilo que acontece tem a ver conosco, irmãos. E é por isso que nós nos posicionamos. É por isso que nós nos posicionamos. E nós precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber qual é a nossa vocação. Precisamos saber qual é o nosso chamado. Interessante que essa mulher, quando ela ouve Jesus falar, ela percebe que ele é um profeta. E ela não se contém mais em ficar carregando água, mas ela vai em direção à cidade com uma palavra evangelística. E eu vou perceber que o resultado da ação de Deus na nossa vida, ele é verdadeiro. Eu sei que Deus está me usando quando as pessoas ao meu redor estão participando também, estão sendo alcançadas. Porque é impossível eu dizer que estou sendo uma bênção se eu chego na minha casa, minha esposa, meus filhos não percebem isso. Se eu chego na minha vizinhança e ninguém sabe que eu sou um cristão, ninguém sabe que eu estou vivendo um tempo de relevância, ninguém sabe que eu estou vivendo um tempo de céu aberto, alguma coisa está errada. Eu não estou no caminho certo. Mas se eu estou no caminho certo, se eu estou vivendo o projeto de Deus na minha vida, as pessoas começam a perceber: